Olá, pessoal. Seja bem-vindo a esta aula da disciplina Teorias Pedagógicas, né? Essa aula é uma aula que era para eu ter disponibilizado quarta-feira, só que eu não consegui. Vamos lá agora. Então, vamos lá. O nascimento das ciências da educação. Nesse período, o que a Cíntia, esse texto, essa aula que ela foi baseada no livro da Cíntia Camilo e Lisiane Medeiros, que eu disponibilizei para vocês, que a gente está tentando estudar capítulo a capítulo. Esta aula, nesse capítulo, nesse terceiro capítulo, as meninas essas autoras vão dizer o quê? Que como essas ciências, mais exclusivamente a psicologia, ela vai influenciando a educação, certo? Então, elas destacam o behaviorismo como uma abordagem científica do ensino, né? Behaviorismo significa comportamento. Nesse caso, a psicologia, o comportamento como um objeto de estudo da psicologia dentro da educação, né? E a psicologia como um estudo da própria alma, né? Dentro dessa corrente, nós temos dois autores importantes, que é o Watson e o Skinner. Dentro do behaviorismo. O behaviorismo e as autoras, elas vão falando do Skinner como behaviorismo, precursor do behaviorismo radical, surgindo a partir de Watson, que ele foi o grande nome do behaviorismo metodológico, né, que é aquele dos reflexos, aí tem, como vocês estudaram em psicologia, já deve ter estudado em psicologia, aqueles comportamentos do reflexo, aqueles comportamentos de reforço. Nesse caso, em Watts, ele vai falar que ele ficou com aquelas pesquisas mais de laboratório, assim, ó. Por exemplo, aquele que dá o exemplo do cachorro, nós temos o animal, nós temos o alimento. Então, sempre quando o animal está de frente com o alimento, ele saliva. E aí entra um terceiro influenciador do comportamento aí, que é um sino, por exemplo. Então, toda vida que apareceu a alimentação, apareceu também e apareceu um sino, e esse animal, o cachorro, por exemplo, escutar um sino, ele vai salivando toda a vida que ele está em contato com a comida. Mas esse sino, ele sempre vai aparecer com a comida, no momento que a comida, e outros momentos que a comida não aparecer, mas aparecer o sino, ele já vai salivar, porque ele vai relacionar o surgimento daquele barulho, aquele sino, né, aquele som, ao aparecimento da alimentação. E ele vai salivar. Isso é um reforço, né? O sino, ele aparece aí como esse reforço, né? Mas só que é um reflexo, né? Automático. Já o Skinner, ele vai falar do behaviorismo radical. Ele vai falar, ele vai pesquisar e vai defender que que os nossos comportamentos não são por livre e espontânea vontade, sempre são influenciados por alguma coisa, por algum meio. Por exemplo, tudo que você faz, eu fiz isso porque quis. Não, você fez isso influenciado por alguma coisa. Alguma coisa foi um reforço, algum elemento externo foi reforço para você fazer determinadas coisas, determinados comportamentos, você não escolhe, né? Então, ele vai analisar os comportamentos. E que o ambiente, e como é que isso influencia a educação? Que os ambientes e as formas como a gente escolhe, né, dar aula e organizar o próprio ambiente influencia o comportamento do aluno, né? Então, nós não somos autônomos, nós não temos o livre-arbítrio, todos os comportamentos nossos são influenciados por alguém, por alguma situação, pelo sistema, pelo ambiente, certo? Então, aí, né, lá dessa aqui é a imagem que eu tirei lá do livro, vocês vão ver que ele cresceu na Carolina, né, o Watson, né, e foi embora mais tarde. Ele se descreveu como um estudante pobre, né, então ele nasceu em 78 e morreu em 59. Nesse período, os estudos dele da psicologia influenciou outros estudiosos que influenciou a pensar a psicologia comportamental dentro da educação, né? Então, a psicologia comportamental é um ramo de atuação dos profissionais da psicologia, o qual dá ênfase às interações entre as emoções, pensamentos, comportamento e estado fisiológico. Caracteriza-se por postular a não existência da mente,
tendo como concepção monista do ser humano. Essa questão, assim, gente, é uma defesa dessa psicologia do comportamento, no sentido de dizer assim que, porque como nós não somos autônomos, nós não temos o livre-arbítrio, né? Como nós não temos, não é a nossa mente que manda no que a gente faz, e sim as influências externas do meio, de alguém, por exemplo. Eu estou gravando essa aula aqui. Por que eu estou gravando essa aula? Porque parece que seria porque eu quero. Não, seria porque algumas forças me influenciou eu fazer essa aula. Por exemplo, alguns professores usam o Google Meet. Eu prefiro fazer essas gravações. Eu prefiro deixar elas assim. Por quê? Porque eu compreendo que estou num sistema onde eu preciso gravar as aulas e fica mais fácil para mim, para os alunos acessar a qualquer momento. Então eles não perdem, eles também não perdendo, eu também não perco. Entendeu? Então, tipo assim, existem vários elementos. A UEG, assim eu também fica mais fácil de eu comprovar, por exemplo, que eu estou dando aula. Fica mais fácil também de eu acessar o maior número de alunos. Então, não foi porque, né, na concepção de skin, não é porque eu quero, porque eu decido, não é uma coisa que sai da minha mente, mas é uma decisão que eu adotei para o meu comportamento a partir de outros elementos externos que foi influenciando eu chegar e decidir fazer isso, entendeu? Então, lá, gente, eu gostaria de convidar vocês para estudar, né, o livro que vai falando dessas tradições, né, filosóficas, objetivas e mecanicistas, né, as ideias do behaviorismo organizado e formalizado por Watson, né. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Aí ele vai o estudo é assim, não tem como eu aprofundar aqui, porque é um campo da psicologia que eu acredito que vocês devem ter estudado, e nesse momento da história da educação, que a gente vai estar estudando as teorias pedagógicas, né, e de algum modo a história, como é que essas psicologias vão influenciando a educação, tá bom? A psicologia funcional. Então, o Watson foi o precursor e o pai da psicologia comportamental, porém, para aproximadamente entre 1930 e... Gente, esse período é o período que ele vai... ele faz esses estudos no laboratório, e esses estudos vão influenciando a educação a partir de outros autores que vai pegando esses estudos, essas experiências e aplicando ao contexto educacional. É importante você sempre pensar que nem todos esses autores, igual, por exemplo, os autores que a gente vai estudando na frente, eles são educadores, não são educadores. Mas, por exemplo, sempre existe um pesquisador, um sociólogo, um filósofo, um biólogo, um grande nome da psicologia, que eles desenvolvem suas teorias, e tem outros que ele faz essa tradução para o campo da educação, tentando entender o processo educacional, tentando ver como é que essa determinada linha de pensamento influencia, e assim há várias correntes filosóficas, né? Por exemplo, o estruturalismo, né? Que nasce dentro da língua, então, que vai influenciando a educação. Então, sempre existe aquela pessoa que, eu digo assim, né? Aquele pensador, aquele pesquisador estudioso que ele pesquisou aquela área da educação, da ciência nua e crua, por assim dizer, por exemplo, o Watson pesquisou o behaviorismo, a psicologia da educação, a partir do comportamentalismo, e aí o comportamentalismo, né? E aí vai influenciar lá vai influenciar outros pesquisadores ligados ao campo da educação a trazer essa teoria e e utilizá-la, por assim, estudá-la e pensar na ótica da educação, certo? Skinner, né, as razões da prática, ele vai falar do behaviorismo, vai defender o behaviorismo radical, né? Para Skinner, é a família que atua como agência educacional ao ensinar a criança a andar, falar, comer, vestir-se. Se utiliza reforçadores primários, e aí vocês vão prestar atenção, se vocês dão uma olhada, como é que nós somos influenciados
pela psicologia comportamental. E aí, pessoal, é muito importante vocês prestarem atenção no seguinte: como eu faço dentro da escola? O que eu faço dentro de como mãe, como pai? O que eu faço como professora, né? Quais são os comportamentos que eu reforço e qual aqueles que eu dou reforço positivo ou reforço negativo? Por exemplo, se um aluno ele pula o muro da escola e aí eu dou advertência, eu muitas vezes fala até assim, alguns diretores, alguma pessoa vai falar assim, não, isso aqui é para servir de exemplo, a gente não pode deixar isso acontecer. Então ele tem que levar uma advertência, eu tenho que chamar os pais aqui. Então, eu dei um reforço negativo para que essas pessoas para que esse aluno não faça, e assim acontece dentro da sociedade, de algum modo. Então, quando são reforços, reforço, nossa, é legal, você pode fazer. Então, eu premio, por exemplo, essa questão de dar estrelinhas, dar coisa, eu vou reforçando positivamente esse comportamento que eu quero, que eu acredito que é um bom comportamento, e aí eu vou criando reforços, então, reforços positivos ou negativos. Quanto mais eu tenho reforço positivo, a tendência é que aquele comportamento ele seja mais comum, vamos supor. Então, se eu e mais pessoas queiram fazer aquele comportamento que eu considero positivo. Então, muitas coisas que a gente vê dentro da escola, vê na sociedade, a gente fica pensando assim, que parece que foi inventada, né? Não, mas tem um pesquisador, tem alguém que pesquisa sobre aquilo, que teoriza sobre aquilo, e aí entra o papel das ciências dentro da educação, né? Então, se utiliza reforçadores primários como alimentos disponíveis, também de reforçadores condicionados como atenção, aprovação, né? Então, aprovo, nego aquele, né? Eu aprovo, reprovo, né? E aí vocês podem ver até a própria lógica de prova, de avaliações dentro do contexto educacional, entre outros, que desde o mesmo, até que as pessoas se adequem, né, ao seu comportamento, né? Tipo assim, isso eu não posso fazer porque eu vou me dar mal. Então, aí eu erro, eu vou lá e faço, e de novo aqui o erro, né? Aí você vê essa questão do erro, tipo assim, o erro dentro de um contexto, de um sistema como um comportamento não aceitável, e ele não aceitável, ele tem reprovação, entendeu? Então, aí até os próprios vídeos que a gente coloca, aí tem um like, e tem um não, o dislike, por assim dizer, que é o reforçador, entendeu? Então, por exemplo, eu faço um vídeo, uma aula, e tem isso, aí tem e sim, aí eu, nossa, não posso fazer mais isso, eu tenho que adequar o meu comportamento, porque esse comportamento não é bem aceito pelas pessoas, entendeu? Então, assim, eu vou vivendo nesse processo de modelagem de comportamento, entendeu? Desde que o mesmo se adeque e seja um membro útil de acordo com tal cultura que permeia, ou seja, fora do núcleo familiar, também há muitas formas de receber instruções de forma casual por membros da comunidade e grupos semelhantes, aquelas de controle ético que define certo ou errado. Então, por exemplo, quando isso aí vocês vão, não sei quem já acontece, já vi muito isso acontecer, por exemplo, uma criança pequena, bebê, ele tem um hábito, logo bem pequenininho assim, eles não entendem que é fazer, que é pode, que não pode ainda, porque não conhece a cultura. Aí ele mete o tapa na cara da mãe. Aí a mãe acha aquilo bonito. E assim, mas só que ela vê um sentimento dentro dela, já vi isso aqui, aquele sentimento, nossa, mas eu não posso fazer isso, tem que reprovar esse comportamento. Eu acho tão bonitinha a reação dele, mas eu tenho que reprovar. Então dá um tapa na mão do bebê para ele aprender que aquilo ele não pode fazer. Entendeu? Então, isso aí tá tudo embasado na teoria do behaviorismo comportamental radical de Skinner. E eu não tô de um lado nem de outro, não tô falando que é certo, não tô entrando no mérito de falar que bate ou não bate, que acha bonito ou acha feio, eu só tô falando do comportamento que eu já vi. De gente que fala assim, tem que dar um tapa, tem que dar um tapa na criança, para ela não achar que isso é bonitinho, porque se eu sorrir, acho bonito para ela, eu tô fazendo um reforço, aprovando aquele comportamento, e ela vai fazer sempre. Essa é a teoria.
preocupação de Skinner em um trabalho individual, ou seja, coordenado pelo próprio sujeito, mostra que, diferentemente do que divulga em muitos materiais didáticos, este autor considera a subjetividade de cada indivíduo. Fica evidenciado, então, que a teoria de Skinner não só aponta para um trabalho individualizado, como também indica forma de fazer. Ele ainda considerou que o educador como um dos principais elementos para a aprendizagem do sujeito. Essa ideia se torna ainda mais explícita quando o autor diz que ensinar é um ato de facilitar a aprendizagem. Quem é ensinado aprende mais rapidamente do que não é. Então, essa questão para o autor, o papel do educador o educador possui é indispensável para uma aprendizagem eficiente. Então, vocês vão ver a questão do papel da família, né? E a questão do papel como educador e o papel do professor aí como foco de atenção do Skinner. Tá? Então, nós entramos agora na questão do cognitivismo, viu? E suas implicações pedagógicas na aprendizagem, esquemas de resposta, adaptações sucessivas ao meio. Então, é assim que desenvolve o processo de aprendizagem, como esses esquemas de resposta, aí depois essa resposta, ela foi, como é que ela foi? Ela foi adequada? Ela foi aprovada? Ela foi reprovada? E aí eu vou construindo o meu comportamento, um comportamento adequado e aceito pelaquela comunidade a qual eu estou inserido, né? A capacidade de aprender novos conceitos depende do conhecimento prévio das estruturas cognitivas já existentes no indivíduo, e as novas informações que o indivíduo recebe são relacionadas umas com as outras e provocam alterações cognitivas na estrutura já existente. Nós vamos entrar agora e falar sobre dois psicólogos muito importantes, tá? Que a gente vai falar que tem ênfase, que ajuda muito a gente pensar esse papel de essa cognição, a psicologia cognitivista, né? Então, vamos falar do Vygotsky e do Piaget, né? Então, o Vygotsky, ele defende a sociabilidade da criança, né? Então, o saber vem da experiência para ele, né? Aprender como um processo social, né? O ensino como um estímulo para a criança atingir um nível de compreensão. Então, todo o processo de ensino ali é voltado no papel para Vygotsky como um elemento que vai estimular a criança a ter uma compreensão, né? Do mundo, das coisas, do que a gente do que é colocado para se aprender. O conhecimento como um processo de ampliação das estruturas cognitivas. Nessa concepção, o processo de conhecimento vai permitindo que nós, os seres humanos, que as crianças, ampliem suas estruturas cognitivistas, né? E relações reais entre os indivíduos e os indivíduos. Processo de formação de conceitos, pensamento, linguagem e as zonas de desenvolvimento. Eu não consigo falar sobre todos esses elementos aqui. Nossa, ele tem um livro que fala só sobre pensamento e linguagem. Zonas do desenvolvimento por exemplo, com o papel do professor, entra aqui, ó. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês darem uma ideia aqui, ó, como é que se pensa a zona de desenvolvimento, que é uma das mais a gente conhece aqui, mais estuda em Vygotsky, tá? Pra vocês tentar entender como é que, ó. Aqui é o saber atuar. De um lado, todo mundo sabe alguma coisa. Alguma coisa sabe, por exemplo, alguns conhecimentos que eu sei, que eu já domino. E tem aqueles conhecimentos, vamos pensar aqui no indivíduo, tem alguns conhecimentos que eu não domino. E eu preciso de alguém para me levar desse saber que eu sei ao saber que eu não sei. E a zona de desenvolvimento proximal, ela é composta assim: desenvolvimento real, aquilo que eu já sei, o desenvolvimento a ser alcançado, que é o potencial, que é assim, a zona o que eu posso aprender, né? E a mediação, essa zona de desenvolvimento proximal, é onde que o professor pode atuar, entendeu? Ele pode atuar, o pai, a pessoa que está ensinando, né, o outro, é como se ele pegasse na mão e fosse levando para nessa ponte do que ele sabe para o que ele tem potencialidade de saber, mas ainda não sabe.
entendeu? Então, essa teoria de Vygotsky ajuda a gente a pensar no papel do professor, no papel do colega dentro da sala de aula, nos grupos, nos agrupamentos, você tá entendendo? Entendeu? Se o até na hora dos agrupamentos, para a gente fazer agrupamentos próximos. Quando você coloca alunos, fazer grupos de estudos, de trabalho, onde que os alunos têm um desenvolvimento muito diferente um do outro, eles não têm paciência, eles seguem e não ajuda aqueles que estão com mais dificuldade. Mas quando você coloca pessoas, por exemplo, próximas, no sentido assim, não com nível de muito diferente, por exemplo, mas crianças no processo de alfabetização, por exemplo. Quando você coloca uma criança totalmente alfabetizada, fazer grupo com uma criança que não está alfabetizada, ela perde a paciência e às vezes ela vai e faz o trabalho sozinha. Mas quando você coloca próximas, uma criança ela conhece as primeiras letras, vamos supor, vou falar que conhece o alfabeto e a outra que já sabe juntar. Elas são com níveis mais próximos. Então, essa criança que já sabe juntar, ela vai entender mais a situação dessa criança que só conhece o alfabeto, vai poder ajudar mais. Agora, se você fazer grupo com níveis muito diferentes dentro da sala de aula, eu terei mais dificuldade. Então, são os agrupamentos produtivos baseados na teoria do desenvolvimento proximal de Vygotsky. Então, o que eu quero dizer é que como é que essas teorias da psicologia, elas influenciam comportamentos e atitudes dentro da escola e dentro de comportamentos que a gente adota como professor, e às vezes a gente não sabe nem de onde surgiu, por isso que é importante a gente conhecer, entendeu? Então, primeiro no nível social e depois no nível individual. Primeiro entre pessoas, né? E depois no interior da criança. Então, o que ele vai dizer? Que o desenvolvimento da criança acontece primeiro nessas relações entre as pessoas, tá vendo como na questão da zona do desenvolvimento proximal, e depois internalizado esse conhecimento vai fazer parte, vai transformar a pessoa, vai se configurar, crescer ali dentro da criança, a partir dessa relação dele com o outro. O Piaget, ele é o pai, ele é o homem, né, que a gente fala assim, do construtivismo. E aí o Piaget, ele foi um estudioso cujos trabalhos influenciou muito a educação e influenciou, por exemplo, o trabalho da Emília Ferreira, como uma grande alfabetizadora que a gente tem, que pesquisa os processos de alfabetização e a gente precisa. Ela foi uma discípula, né? Emília Ferreira foi uma discípula do Piaget. O que ele defende? O conhecimento centrado no desenvolvimento natural da criança. Ele tem várias teorias, ele desenvolveu várias teorias, né? Ele fez vários estudos, né, com seus próprios filhos. Ele vai falar da assimilação e acomodação, né, que quando entro em conhecimento, eu tenho esse processo de assimilação inicial, depois ele acomoda e vira um conhecimento próprio meu, né. Estágio de desenvolvimento, ele vai falar sobre os vários estágios de desenvolvimento, né, de 0 a 2, ele vai falar, isso é importante para a gente compreender, por exemplo, como cada criança, o que cada criança ela pode aprender ou não, né? Então, que tem facilidade em determinada etapa da vida dela, né? As crianças são capazes de construir o próprio aprendizado, então ele vai dizer que a criança em contato, o construtivismo é a criança em contato com o objeto, mas com a... Não nesse contato com o objeto, ele vai explorar o objeto e ele vai desenvolver o seu próprio conhecimento, mas não quer dizer que o professor, ele não... E na época que o construtivismo chegou aqui, esses estudos sobre o construtivismo chegou aqui no Brasil, teve muita gente que achava que era só colocar o livro, então o objeto do conhecimento, na frente do aluno ele ia aprender e pronto, e não é assim. Na realidade, a criança ela aprende em desenvolvimento, mas ele precisa interagir com o meio, interagir com o objeto, né, e ele vai construindo seu conhecimento. E o professor, ele é aquele que vai criar esse ambiente, essas condições de aprendizado, vai compreender essa criança, compreender quais são os objetivos e articular esses processos, né? Então, ele fala que há limite na transmissão do conhecimento, então, porque eu, enquanto professora, só fico passando, transmitindo conhecimento, sem eu pensar no aluno, sem estar centrado no aluno, há um limite esse processo, que a criança ela não vai desenvolver como deve se eu pensar
num processo de ensino centrado no professor e no que o professor faz, mas sim na criança e como ela aprende, entendeu? A construção do conhecimento por meio de descobertas da própria criança, explorando o meio, explorando as situações, né? E aí ela vai lá, ela se arrisca, ela explora, ela pesquisa e ela traz para significar esses conhecimentos com o professor, sempre orientado pelo professor, né? Nesse caso que eu estou falando aqui, não estou falando da psicologia, o que Piaget pesquisou, e outros, os educadores foram trazendo essas ciências para a educação, entendeu? O educar como um processo de provocação e estímulo à procura do conhecimento. Então, eu tenho que, o meu processo de educacional, ele é totalmente diferente do que a gente está fazendo aqui no período remoto, porque a gente está numa outra realidade. Então, por isso que vocês são orientados a fazer pesquisa, a vocês buscar conhecimento, a vocês produzir, explorar, ir lá e fazer seus próprios seminários. E os alunos falam assim, mas esses professores são preguiçosos. Só fica botando a gente para fazer, mas é nesse processo influenciado pelas teorias cognitivistas que a gente pede que os alunos vai pesquisar, que procure, que construa, que vá atrás do seu próprio conhecimento, mas sempre com a intervenção do professor. Então, os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de meras respostas associativas, mas no sentido muito mais profundo da associação do real com as coordenações necessárias e gerais da ação. Conhecer um objeto é agir sobre ele e transformá-lo, aprendendo os mecanismos dessa transformação vinculadas com ações transformadoras, né? Especial relevo à pesquisa, é por isso que ele dá um grande espaço à pesquisa, um grande ênfase na pesquisa, porque nesse processo de pesquisar eu vou lá, eu vejo esse objeto, eu pesquiso, eu vejo como é que ele funciona no meio onde que eu estou, vamos supor, vou pesquisar sobre o próprio Piaget, por exemplo, e aí eu vou pensando o meu processo, meu comportamento na luz da teoria cognitivista, na luz dos conhecimentos da influência, né, do que Piaget pesquisou. Então, nesse processo de pesquisa, eu, enquanto aluno que estou em processo de aprendizagem, eu vou não vou apenas esperando que o professor fale o que eu tenho que aprender, mas eu vou buscando esse conhecimento, entendeu? Então, eu tem um agir sobre esse objeto do conhecimento. E a pesquisa, ela se configura muito nesse agir do indivíduo que está aprendendo sobre o objeto, né? Então, as referências aí, né, assim, essa referência aqui não tá... Eu só copiei e colei, viu, gente? Não tá exatamente como deve ser nos moldes da BNT, não. Mas é só para vocês saber que esse é o livro que eu tirei, viu? E essas, né, tirei essas citações, muitas citações e também esse material aqui que eu usei como apoio, tá bom? Então, eu gostaria que vocês se dedicassem a compreender essas ciências, mais especificamente a psicologia, essas correntes da psicologia, como ela influenciou a educação nesse período, entendeu? Então, como a autora vai chamar no livro, como essas ciências, né, ela começa a influenciar a educação nesse período, certinho?